Se você precisasse responder de quem os vampiros estão mais próximos, da Ordem ou dos Scriptas, você provavelmente responderia dos Scriptas, afinal de contas são duas equipes de vilões. Mas eu provavelmente responderia que eles estão mais perto da Ordem do que dos Scriptas, e tematicamente eles são mais próximos da Ordem do que o próprio grupo dos Mascarados em si. E nesse vídeo eu queria falar um pouco como os vampiros meio que brincam e subvertem os temas que são recorrentes em Ordem, e de como eu gosto muito do núcleo deles na narrativa. Os vampiros subvertem o tema de Ordem de uma forma muito interessante. Primeiro, vamos explicar o que cada grupo de Ordem tem em sua temática principal. A Ordem é uma organização que luta pelas memórias das pessoas que já se foram. A principal motivação dela ir contra o Kian é porque se o Kian realizasse a calamidade, as memórias de todas as pessoas que já se sacrificaram contra o paranormal seriam apagadas e essas pessoas morreriam. A Ordem luta e preserva as memórias das pessoas que já morreram, e é isso que faz dele o grupo de heróis da história. Enquanto os Scriptas são frequentemente associados à troca de corpos. Eles passam de corpo em corpo e isso geralmente é associado com os vilões da história. Seja na primeira temporada, onde o Álvaro e a Agatha, basicamente os antagonistas dessa temporada, passam de um corpo para o outro. O Álvaro passando para o corpo do Anthony e a Agatha passando para o corpo do Gabriel. E eu não preciso nem falar como que isso é abordado na Desconjuração. O vilão principal da história é o Kian, e sua temática inteira se baseia em passar de um corpo para o outro. E isso acontece até de formas menos diretas, quando, por exemplo, com o Deus da Morte, um Segredo na Floresta, onde uma entidade basicamente rouba o corpo de uma pessoa. Porém, em Hexatomb, essas temáticas que geralmente em Ordem são associadas ao bem e ao mal, aqui são o oposto. Não exatamente ao bem e ao mal, já que, como sabemos, Ordem não é uma temporada sobre isso. Não uma temporada em si, mas uma história sobre isso. Eles não falam exclusivamente sobre o bem e o mal, a gente sabe que eles têm uma narrativa cinza. Mas aqui, os temas que geralmente são abordados pelo lado bom, se assim eu posso dizer, e pelo lado mal, são invertidos. Geralmente os vilões da história são os responsáveis por passar de um corpo para o outro, por geralmente serem associados a rituais de trocas de corpo, como, por exemplo, os Scriptas. Mas no Hexatomb, eles subvertem a narrativa, e aqui a Ordem é responsável pelos rituais de troca de corpo e pela temática de passar de um corpo para o outro. Enquanto os vampiros são associados com a narrativa de preservar as memórias das pessoas que se foram, só que de uma forma distorcida e grotesca. Enquanto a Ordem preserva essas memórias lutando e honrando as pessoas que já morreram, os vampiros devoram a carne e a existência dessa pessoa, fazendo com que tudo que essa pessoa já foi sejam meio que partes deles agora. Os vampiros em si têm muitos traços que seriam considerados positivos se você para pensar neles unicamente. Eles são fiéis ao grupo deles, eles sentem compaixão um pelos outros, eles se tratam como família, com exceção do Zéfiro, que não é leal basicamente a ninguém porque ele é quase uma criatura, mas alguns dos membros eles até têm um relacionamento muito mais profundo de paixão entre si, como Raziel e Alvira. E, obviamente, isso não quer dizer que eles são pessoas boas, eles estão bem longe disso. Eles só mostram que esses traços, que são geralmente associados ao bem, eles são meio que universais no espectro da moralidade. Em contrapartida, o grupo de protagonistas são um grupo que tem muitos traços que seriam considerados traços associados ao mal, a um grupo de vilões. Eu acho que o mais óbvio entre todos os personagens é a Maria. O personagem da Maria, ele é basicamente que escancarado o quanto que essa temporada subverte os temas que são apresentados em todo Ordem. Um personagem que vangloria Kian e que é quase que um scripta no grupo dos protagonistas. É quase como se os roteiristas estivessem pegando esse personagem e falando, olha, tá na cara, os temas estão invertidos. Não só isso, como o relacionamento de Maria
com Remy é um relacionamento meio tóxico, enquanto, em contrapartida, o relacionamento de Alvira e Raziel entre si é um relacionamento muito bom e saudável entre eles. Enquanto outros personagens como o Jasper, Tuco e Lena ainda têm traços que seriam considerados traços malignos, se eu posso colocar assim. O Jasper, por exemplo, fala que sente desejo em colocar a máscara do Aguiar e que às vezes até torce para aparecer outro vampiro para ele poder causar a violência que ele gosta de causar. A Lena, no começo da história, estava disposta a simplesmente matar e canibalizar uma pessoa que ela nunca tinha visto na vida, se isso significasse que ela sobreviveria. E o Tuco, no começo da história, parecia quase que alheio ao sofrimento das outras pessoas e parecia que isso nem afetava ele, para falar a verdade. Isso significa que o grupo dos mascarados é um grupo de vilão? Não, só significa mais uma vez que todos esses traços ligados ao espectro da moralidade do bem, entre aspas, na verdade são traços universais. Acho que Remy e Maria são personagens mais escancarados nesse quesito, já que eles têm traços de personalidades egocêntricas e que seriam geralmente associados a personagens antagonistas de uma história, mas que aqui são associados aos heróis. Mas mesmo esses grupos com narrativas invertidas ainda mantêm características que são semelhantes em ambos os lados. Veja como o sofrimento de Raziel com a morte da Alvira é semelhante com a forma que os mascarados sofrem a perder seus aliados. Obrigado pela Maria. Gabi, você tá morta. Obrigada. Boa sorte. E o Raziel gastou todas as rodadas dele. Eu olho. Não! Ele vira. Ele começa a falar com ela. E acho que essa é a principal diferença que difere os vampiros dos scriptas. A primeira aparição dos vampiros, eles procuram vingança contra a morte de um membro do seu grupo. Eles são guiados pelos sentimentos que eles nutrem uns pelos outros. Enquanto os scriptas, nas primeiras aparições deles, eles se mostram indiferentes uns aos outros, indiferentes ao sofrimento e à morte dos seus companheiros, como quando a equipe principal, Força D de Desconjuração, entra no orfanato, matam alguns dos scriptas, enquanto seus companheiros parecem pouco se importar com a morte uns dos outros. Eles são tematicamente opostos aos scriptas, tanto no elemento que ambos representam, mesmo que os vampiros também representem um pouco do elemento de conhecimento, mas vamos ignorar isso por parte. Eles ainda são opostos a isso e são tematicamente mais semelhantes à Ordem. Eles são pessoas horríveis, mas ao mesmo tempo que são pessoas horrorosas, eles têm muita semelhança com o grupo de heróis principais da narrativa. Eles são quase que o completo oposto, ao mesmo que são semelhantes à Ordem. Eles são pessoas horríveis, são um grupo de assassinos cruéis, sem escrúpulos, mas ao mesmo tempo nutrem um amor incondicional uns pelos outros, suficiente para fazer com que eles arrisquem sua vida, e assim como a Ordem também faz, eles usam o ódio para proteger o amor, pelo menos os que eles sentem uns pelos outros. Mas eu acho que é isso. Espero ver você em um próximo vídeo.